Na década de 1970, Carmen e Allen Snedeker se casam. Quando os dois se conheceram, ambos já estavam divorciados. Carmen tinha 2 filhos e Allen apenas 1. Os dois iniciaram ali uma relação de muita harmonia, as crianças eram pequenas e o garoto Philip, filho mais velho de Carmen, passou a ser tratado por Allen como se fosse seu filho legítimo. Assim, estava estabelecida uma grande família feliz. Mas toda essa felicidade, como um prelúdio mal intencionado do mais macabro conto de terror, não durou muitas páginas. E é aí que começa a nossa história. Fala, abduzidos! Tudo bem com vocês? Eu sou o Marcos e sejam todos muito bem-vindos. Hoje falaremos de um caso real de manifestações malignas. Pelo menos é assim, né, que define a família Snedeker. Os personagens principais dessa história que inspirou o filme Evocando Espíritos. A família Snedeker afirma que tudo o que se conhece sobre o caso é verídico, apesar de não haver muitas evidências. Mas aí a gente cai naquela mesma história de sempre, né? Cada cabeça, uma sentença. Fato é que, verdade ou não, os mais amados e odiados investigadores paranormais, Ed e Lorraine Warren, foram à casa da família averiguar as assombrações. Tudo, inclusive, foi retratado no livro In a Dark Place, The Story of a True Haunting, lançado em 1992. Bom, deixe seu like, seja membro do canal e me siga nas redes sociais. Assim a gente vai estar sempre construindo bons conteúdos aqui para o canal. Combinado? Então, vamos aos fatos. Em meados da década de 1980, a família morava em Nova York. Então Philip, que já tinha lá seus 13, 14 anos, começou a ter uma tosse forte. Ele dizia à mãe que a tosse o incomodava demais, não passava de jeito nenhum. Seus pais claramente começaram a ficar preocupados com a situação, né? Pois não parecia se tratar de uma simples gripe. Até que um dia, Philip chegou no quarto de seus pais com a mão no pescoço e disse à mãe que estava sentindo muitas dores e que tinha alguma coisa errada com ele. Carmen então colocou a mão no pescoço do filho e sentiu um caroço muito grande, o que a deixou extremamente assustada e preocupada, fazendo com que fossem imediatamente a um hospital. No hospital, após vários exames, os médicos constataram que ele de fato não estava com um simples probleminha ali na garganta, mas sim uma espécie de câncer que já tinha dominado toda a região ali da garganta. Nisso, na procura já por tratamentos para que Philip fosse curado, seus pais descobriram uma universidade em Connecticut, onde era oferecido um tratamento alternativo que poderia ajudá-lo. Carmen e Allen, então, não pensaram 2 vezes e já cogitaram a possibilidade de se mudar para Connecticut. E nessa situação aí de desespero, Carmen começou a viajar com frequência de Nova York para Connecticut a fim de levar Philip aos médicos em uma viagem que durava mais ou menos 2 horas. Então, preocupada com toda a família, que nem sempre podia ir junto com Carmen, ela começou a olhar vários apartamentos e casas em Connecticut para que a situação deles fosse um pouco amenizada, né, com uma possível mudança. Porém, todas as casas eram extremamente caras, até que um anúncio chamou a atenção. Se tratava de uma casa grande, uma verdadeira mansão, por um valor bem baixo. E aí, meus amigos, quando a esmola é muita, o santo já desconfia, né? Como dizia o ditado. Dias depois, em conversa com seu marido Allen, eles decidem então conhecer a casa. Só que já na primeira ida ao local, Carmen se assusta, pois a casa, além de ser muito grande, tinha custos muito altos e estava passando por uma reforma, o que consequentemente ia aumentar o valor inicial. Mas quando os dois foram conversar com o homem responsável pela venda dessa casa, ele deu um valor muito abaixo do que eles poderiam pagar por um apartamento pequeno, por exemplo. E disse ainda que o casal poderia se mudar para casa o quanto antes. Então, empolgados, o casal decide fechar o negócio. Bom, nesse pedaço da história existem 2 fontes, mas me deixa contar primeiro o que aconteceu nessa primeira experiência lá, e depois eu explico. Então, enquanto eles estavam ali conhecendo a casa, nessa primeira visita, eles encontraram objetos estranhos nela, umas coisas meio macabras,
Objetos esses, inclusive, que revelariam o passado não tão amigável da propriedade. Eram serras, algumas macas e outros objetos que ficavam no porão. Foi aí que eles descobriram que a casa havia sido uma funerária por volta de 1920 e também descobriram que as tubulações que existiam ali na casa eram para o escoamento de sangue. Já os quartos eram para deixar os mortos ou guardar caixões. Pois então, né? Só que tem uma dissonância nessa história, bem nesse ponto. Uma fonte diz que eles nunca chegaram a essa conclusão de imediato, né? E que na verdade foram descobrindo sobre o passado da casa aos poucos. Tem também uma outra versão que diz que sim, eles já sabiam sobre isso antes mesmo da compra, mas decidiram não contar para os filhos, por motivos meio que óbvios, né? Já que a casa eles não queriam perder o negócio porque ela estava com um preço muito baixo. Porém, no ano de 2009, depois do filme Evocando Espíritos ser lançado, eles disseram que só souberam de tudo realmente quando já estavam na casa. Logo ao se mudarem, Philip decide ir ao porão da casa para conhecer, já que ele já tinha a ideia de fazer uma espécie de quarto ali para ele com o irmão. Por ser uma área mais reservada e mais espaçosa, né? Aquela coisa típica de família americana, né? Durante a visita, ele e o irmão decidem realmente ficar com aquele espaço, como quarto. No lugar, eles encontram estranhas marcas, mas não entendem o que poderia ser aquilo. Nisso, Philip também sente uma energia estranha e conta para a mãe, que se mantém em silêncio. Isso de acordo com uma das versões, né? Antes dos móveis chegarem à nova casa, existe uma passagem tanto no filme quanto nas fontes que relatam o caso, um episódio bem macabro, onde Carmen, enquanto limpava a casa, supostamente, teria visto a água que ela estava utilizando ali para fazer a limpeza ficar avermelhada e densa, como se fosse sangue. Ela, apesar de ter ficado muito assustada, escondeu isso das crianças e, até onde se sabe, do marido também, porque não tem relato nenhum sobre isso. E ainda nessa época, o marido de Carmen estava trabalhando em Nova York, ainda tentando uma transferência para Saltington, e continuava lá trabalhando de boa. Só ia para casa nos finais de semana. Então, durante a semana, Carmen ficava sozinha com as crianças. E já na primeira semana na casa, coisas muito estranhas começaram a acontecer. Algumas dessas coisas já com um tom bem macabro. Eram visões fantasmagóricas e barulhos inexplicáveis. Há relatos também de que Carmen teria notado crucifixos bem antigos em cada porta da casa e, com o tempo, esses tais crucifixos foram sumindo aos poucos, assim misteriosamente. Era algo extremamente assustador. E no meio de tudo isso aí, o tratamento de Philip ia sendo realizado. E o garoto, apesar do tratamento, ia se tornando cada vez mais debilitado mental e fisicamente. Philip dormia com o irmão nessa época e ele até então era considerado um garoto carinhoso. Porém, em uma determinada noite, algo apareceu para ele no porão. E essa criatura que apareceu é descrita como uma forma humanoide escura e supostamente essa figura ficava fazendo uma espécie de interrogatório com ele e mandando ele fazer as coisas como se estivesse realmente querendo entrar na mente do garoto. E o pior é que depois dessa aparição, ele de fato começou a ficar diferente. Parecia estar subordinado às vontades daquele ser, provavelmente das trevas. E nesse meio tempo, de acordo com os relatos, a irmã mais nova de Philip também já via uma mulher e um garotinho que ficava andando pela casa. Num primeiro momento, os irmãos falaram para o pai que tinha algo no porão e que não queriam continuar dormindo lá, porque o Philip também estava se sentindo mal lá. Mas o pai ignorou. Em um certo dia, Philip, bravo com o pai, porque o pai disse que eles iam continuar dormindo no porão sim, pega o irmão mais novo num ato de rebeldia e o leva consigo para o porão. Coloca o menino em uma maca, amarra os pulsos dele e começa a rodar essa maca com o garoto, deixando ele completamente desesperado, né? O irmão dele disse que, enquanto rodava, via diversos rostos, mas permanecia firme para não passar a imagem de ser um covarde para o irmão mais velho. Vai vendo. Porém, desse dia em diante, ele se afastou de Philip. Perceba, abduzidos, como pequenos gestos, não sei se influenciados por algo, as coisas que antes eram harmoniosas
começaram a ficar dissonantes. Nesse meio tempo, Carmen leva Philip ao hospital para continuar o tratamento e decide perguntar ao médico se os remédios que ele estava tomando podiam causar nele, algumas alucinações, e o médico nega veementemente, mas diz que os exames dele deram alterados. Nisso, Carmen vai até uma paróquia onde Allen tinha um conhecido ali na cidade, leva Philip para que pudesse receber uma bênção do padre. O padre, então, depois de um tempo com eles, diz que Philip estava se sentindo assim pelo tratamento da doença. Mas, depois disso, o garoto fica cada vez mais agressivo com os pais, principalmente com a mãe. E nessa altura aí do campeonato, Carmen decide então levar o filho ao psiquiatra. O profissional avalia Phil e alega que ele está com um problema de esquizofrenia. Já meio desnorteados, naquela mesma semana, eles voltam ao hospital para dar continuidade ao tratamento, porém, milagrosamente, os exames indicam que Philip estava curado do câncer e só precisaria retornar 6 meses depois para confirmar a cura. As crianças tinham um apreço muito grande, principalmente o Phil, pela prima Mary. Isso porque essa prima aí era muito carinhosa com eles e tinha basicamente a mesma idade de Phil. Os dois até então eram muito amigos e como os pais delas estavam em um processo de divórcio, ela acabou ficando uns dias na casa dos Snedeker. Porém, assim que chegou à casa e se encontrou com Philip, Mary notou que ele estava com um comportamento estranho, ouvindo músicas macabras, usando roupas pretas, que, é bom que se diga, não era habitual dele. Além, é claro, de ter relatado outros atos estranhos. Até que um dia, Philip mostra para Mary um diário onde ela anotava tudo o que estava passando na vida dele, inclusive suas perturbações. Isso deixa Mary bastante assustada, perplexa com o que estava acontecendo ali naquela casa. Phil, então, começa a falar para ela das vozes, da raiva que tem sentido pelos pais e pelos irmãos. E nesse ponto, Mary começa a perceber que, mesmo não estando mais doente, Phil estava ficando muito pálido e com algumas marcas no corpo. Diante disso, em outra ocasião, Mary tentou acalmar Philip enquanto ele tinha um dos seus ataques. O resultado foi que os dois acabaram discutindo e ela também passou a ter medo dele, porque ela conta que naquele momento ela viu no rosto dele uma criatura metade humana, metade metal, o que a deixou claramente apavorada. Bom, abduzidos, já nessa altura aí do campeonato, a família já tinha pedido para um padre rezar uma missa na casa. Enfim, eles estavam realmente sem saber para onde correr, Fato é que nada do que eles faziam parecia adiantar. Então, um certo dia, Allen e Philip chegaram a brigar muito sério, saíram realmente no braço e quebraram várias coisas ali na casa, Chegou um momento que os pais resolveram internar Philip em um hospital psiquiátrico e assim realmente o fizeram. Relatos dão conta de que quando ele estava na ambulância já indo para a internação, a porta estava entreaberta assim, ele apontou o dedo para a mãe e disse: "Vocês estão me mandando embora, agora eles vão pegar vocês." E depois desse episódio, a vida da família se transformou em um verdadeiro inferno. Até mesmo no trabalho de Allen, que era longe, em outro estado, ele começou a presenciar coisas inexplicáveis, como ferramentas desaparecendo, sua própria caminhonete batendo no local onde ele trabalhava. Na casa deles, pratos mudavam de posição sozinhos, luzes acendiam e apagavam inesperadamente, pessoas apareciam do nada. Enfim, ninguém mais conseguia ter paz ali, muito menos dormir, Estavam vivenciando uma verdadeira história perturbadora. Uma outra história perturbadora que aconteceu foi uma tentativa de homicídio fantasma que Carmen sofreu. Ela foi tomar um banho e a cortina do banheiro se enrolou nela, fazendo com que ela caísse e fosse praticamente sufocada por algo. Só não morreu, segundo os relatos, porque foi encontrada pela sobrinha, Mary. Esse parece ter sido o ápice das atividades paranormais na casa. Nessa mesma época, depois de pedir ajuda para padres e nada mudar, Carmen e Allen então decidem, já totalmente desestruturados, pedir ajuda para Ed e Lorraine Warren. Assim que a Lorraine entrou na mansão, ela sentiu o que tinha ali na casa e disse a Carmen que a casa estava totalmente infestada de espíritos malignos e que seria feito um procedimento
onde eles levariam algumas pessoas para documentar os fatos ocorridos na casa. A família precisaria seguir algumas regras para que então eles pudessem pedir o exorcismo oficial. Em suma, os demonologistas concluíram que a casa estava realmente infestada de demônios. E depois desse primeiro contato, ainda teria havido lá atividades sinistras por umas 9 semanas, que foi o tempo total, supostamente, que durou o exorcismo completo. Veja bem, abduzidos, claramente, quem conta um ponto, nós sabemos aqui no canal, aumenta um ponto. Eu nunca incentivo ninguém a acreditar em nada, só naquilo que a sua crença permite. Essa história percorreu muitos caminhos para chegar até nós desse jeito. Virou até filme. E para virar filme, nós sabemos bem, precisa de dramaticidade, não é? Isso não quer dizer que seja tudo invenção, mas talvez indique que boa parte da história, como a conhecemos, pode sim ter sido ornamentada para aumentar o impacto. Uma coisa é fato: as energias, boas ou ruins, existem. Por isso, inclusive, há de se ter cuidado com certas histórias, certas pessoas, mesmo porque, quando se fantasia demais, acaba por tornar uma ocorrência real de atividade paranormal mais um caso hollywoodiano, que perde naturalmente a credibilidade para muitas pessoas. O que não anula, é claro, o fato disso ser espetacularmente top no quesito entretenimento. Enfim, a família Snitker afirmou ao longo dos anos, em diversas entrevistas, que tudo foi real. Já Lorraine, por exemplo, disse que o filme é exagerado e baseado vagamente na investigação real que fizeram. Na obra, foram adicionados alguns personagens religiosos e um incêndio é a que libertou os demônios da casa. E para concluir, abduzidos, a família Snitker permaneceu na residência por 2 anos antes de finalmente procurar um novo lar. Acreditar ou não, aí é com cada um. Para não deixar nada faltando na sua análise, veja o que disseram os atuais moradores da casa. As informações são ridículas. Moramos na casa há 10 anos. Nossa casa é maravilhosa. Isso é tudo tolice de Hollywood. Mas e você? Acredita em atividades paranormais? Acha que espíritos malignos podem mesmo atormentar a vida de uma família? Deixe sua opinião aí nos comentários. E se gostou desse vídeo, deixe seu like, compartilhe com os amigos, só com os mais legais, hein? Deixe os malas de lado. Eu vou ficando por aqui. Obrigado por assistir e até o próximo vídeo. Os médicos constataram que ele realmente não estava com uma simples tosse. Olha só, velho. Você é louco.